Olá, pessoas! Vocês estão vendo e ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje o papo é sobre experiência do cliente. Mas não só a experiência tradicional, digital, click buy, né, Fabi? A gente vai para um mundo maior. Muito maior e bem diferente do que a gente está acostumado a falar também, né? E hoje a gente tem a nossa convidada aqui, Luciede Manduca, palestrante, conselheira e diretora global de experiência do cliente na Vale. Luciede, um prazer te receber aqui no Do The Math. Obrigada, prazer é meu, obrigada pelo convite. Vai ser uma honra bater esse papo aí com vocês e a gente ampliar um pouco esse conceito de experiência do cliente, né? Eu acho que esse é o ponto, ampliar, que é muito tudo digital muitas vezes. Até para começar, falando em ampliar, a gente sabe que muitas vezes as pessoas ficam com a ideia de que a experiência do cliente ela é só aquele momento uau. E é muito além disso. Conta um pouco pra gente. Legal. Na verdade, normalmente no mercado, quando a gente fala de experiência do cliente, as pessoas falam, um momento uau, e aí a gente tem os cases tradicionais de Disney, Nubank, várias dessas empresas, mas na verdade, quando a gente fala de experiência do cliente, o momento uau, ele é importante, é um momento que surpreende, que causa encantamento, mas para causar encantamento, tem algumas outras coisas que são vir antes. Então a gente fala, até tem uma pirâmide de experiência do cliente, que é entregar a função básica do seu negócio, então eu preciso entregar o básico, né, do meu produto, ou do que a minha empresa oferece, depois eu vou para uma camada que é redução de esforço com o cliente, então como é que a gente melhora essa interação com o cliente a ponto de ser fácil falar com a empresa, interagir com a empresa, aí entra muita questão de processo, digitalização, inovação, para daí sim a gente ir para os momentos uau de encantamento. E aí no meu caso, né, eu vim de telecomunicações, passei pelo agronegócio, agora estou na mineração, então esse conceito de encantamento, ele modifica um pouquinho, né, então a gente tem várias etapas antes de falar de encantamento, de momentos uau. Né? Eu acho que tem uma coisa que o pessoal confunde, vocês usaram as duas palavras, e talvez porque em português as duas são com E, são próximas, que é encantamento e experiência. Uhum. Experiência é o ato de experimentar. Exato. Então, se o cliente está experimentando a sua marca, seja por um meio digital, seja porque está ligando para o teu call center, ele está tendo uma experiência. Agora, se esta experiência é capaz de encantá-lo, aí é outra coisa. Exatamente. E é importante dizer, porque muitas vezes também se associa a experiência ao ato de experimentar o produto. E essa é uma das coisas talvez mais difíceis e mais delicadas quando a gente fala de implementar uma cultura com foco do cliente, que é, sim, tem a questão que é visível, que é o produto, mas para o cliente ter uma experiência positiva e quem sabe chegar ao nível de encantamento, a gente precisa que toda a organização tenha um mindset de foco do cliente, porque experimentar o produto é onde se tangibiliza, mas você tem um momento de procurar a marca, conhecer, ver quais são os produtos, pagar, né, usar o produto, aí entrar em contato com o call center. Então nessa jornada inteira do cliente, você tem várias áreas que estão ali, atrás do bastidor, fazendo aquela experiência acontecer. Então realmente é um tema muito importante e muitas vezes as empresas negligenciam, fica muito focado no produto ou eventualmente quer pular as etapas e ir para o encantamento. Né? E Luciede, você, na sua visão, assim, muitas vezes me parece que as pessoas acham que essa experiência do cliente, ela fica só na área de atendimento. Uhum. Ou só na área do call center, ou só na área que está bem à frente ali. Na sua visão, como que é isso? Eu até comentei um pouquinho já agora, mas é isso, né? Até no conceito são as áreas visíveis ao cliente e as não visíveis. Então, de fato, as empresas acham que a equipe de vendas, atendimento, é quem está ali no front que causa a experiência, mas não é. Né? Por quê? Porque a experiência do cliente é causada pela interação que ele tem com a empresa, não só pelo produto. Eu vou dar um exemplo de telecomunicações, por exemplo. O cliente vai lá, usou, etc, e, sei lá, a conta chega errada. De quem é aquela má experiência, né? Tem as áreas de faturamento que gera conta, então essas áreas precisam estar envolvidas. Na hora de um contrato, né? Num B2B, na hora que você fecha um contrato, aquele processo é moroso, não é fluido, a gente tem área jurídica envolvida. Então, de novo, é a tangibilização do produto, é quem está no front, mas aquilo ali só acontece porque a gente tem uma série de processos atrás que faz aquela experiência acontecer. E se eu, como área especialista de jurídico, de crédito, de engenharia, de auditoria, ficar pensando só na minha área, a gente, de novo, eu tenho uma expressão que eu falo, fica Bailey View, né? Todo mundo olhando para o seu próprio umbigo e esquece que aquilo ali, aquelas decisões que a gente está tomando no bastidor,
vai impactar lá na frente o cliente, né? A experiência, ela vai ser mais fluida ou mais complexa. Por isso, muitas vezes a gente fala assim, nossa, que burocracia, eu ligo para reclamar ou para pegar alguma informação e demora e tal. Mas por quê? Porque muitas vezes as áreas internas estão preocupadas nos seus processos e não necessariamente pensando numa forma de facilitar a interação do cliente, né? Lá na hora que aquela experiência está acontecendo, ou na venda, ou no atendimento, ou seja. A gente trouxe exemplos do produto, e aí a gente, né, no começo falou no bem, que depois a gente falou agora de telecom, que eu acho que fica muito claro na cabeça das pessoas, porque são empresas que a gente tem, praticamente a gente compra, né? Sim. Então, banco você compra, telecom você compra e você usa muitas vezes ao longo do dia. A visão de ser importante a experiência fica muito claro. Uhum. A Fabi é diretora de experiência do cliente na MEF. Então, a MEF é uma empresa de high touch. A gente faz as nossas ações praticamente dentro dos nossos clientes, ajudando os clientes a atender os clientes dele. E aí, a gente tem muito contato com o cliente. É perceptível, menos digital, mais física, mas perceptível que existe muitos contatos de experiência. Esse preâmbulo todo foi, quando você sai de telecom, você vai para agronegócio, né? Yara, estamos falando ali, o pré-commodity ainda muitas vezes, né? Da semente, do fertilizante, e depois o commodity base, que é a Vale. Esses ciclos de contato diferente, eles estão muito diferentes da literatura particular. E falando de literatura, a Lu tem 2 livros, tá? Link dos livros aqui embaixo, dá uma olhada lá que vale a pena. Voltando aqui, foge da literatura habitual de se falar de CX. Como é que é, antes de falar como é que é uma jornada dessa, como é que tem que estar a cabeça da gestão da empresa, de uma jornada de baixo contato e longa, falar, eu preciso levar em consideração, trazer a importância de ter uma diretoria responsável de experiência do cliente. Legal, você falou várias coisas, eu acho, só para ir amarrando, né, literatura, normalmente a literatura é voltada para cases mais de varejo, mais high touch, isso é uma coisa. Os profissionais normalmente se reconhecem mais em empresas, né, que a gente experimenta, é o que você falou, tá na prateleira, eu uso, né, e aí a gente realmente no B2B tem um grande desafio, porque não tá na prateleira, né, como é que eu vou falar de fertilizantes, como é que eu vou falar de mineração, se eu, né, enquanto colaborador, inclusive, eu não compro, não consumo e não consigo vivenciar essa jornada do cliente. Então, realmente, são temas mais complexos, eu diria, para a gente trabalhar internamente esse conceito de que a experiência do cliente é um somatório de todas as experiências que o cliente tem, que é a partir dos processos que a gente define. E aí, a questão de como é que empresas como agronegócio, mineração, por que a gente está falando de experiência do cliente? A gente vê, né, que com a evolução aí, né, de inovação, tecnologia, a tecnologia de produto é algo facilmente copiada, seja no agro e também na mineração. A gente vê que cada vez mais as margens estão apertadas, cada vez mais a variação de um mundo conectado, inclusive na economia, faz com que as margens estejam apertadas, os custos com alta volatilidade, e aí o caminho natural que o B2B vem cada vez mais, natural não, mas que vem cada vez mais refletindo é diferenciação. Como é que a gente olha um B2B que seja um commodity e comece a olhar serviços? O que eu posso agregar nessa relação com o cliente para que ele tenha mais sucesso, né, no negócio dele? Então a gente sai desse lugar de um commodity puro e começa a olhar conhecimento. Então vou dar um exemplo do agro, né, que foi minha jornada lá de 7 anos, eu entrei lá para fazer um trabalho de mudança de cultura, de foco no produto para foco no cliente, e fui evoluindo lá nesses 7 anos, então levei segmentação, modelo preditivo, conceito de churn, mas uma das principais coisas que a gente fez lá era como é que eu ouço o cliente, como é que eu entendo a necessidade dele, e como é que eu uso o conhecimento que eu tenho dentro de casa, de tecnologia, né, de agronomia, e levo isso para o cliente como um serviço. Então a gente, por exemplo, no caso do agro, a gente trabalhou tanto portfólio de diferenciação de produto, mas também consultoria, treinamento, proximidade com o cliente, teste de produtos comparativos de concorrência, e a gente foi agregando valor nessa relação, obviamente conseguindo diferenciar a estratégia de preço para determinados tipos de cliente em função de outros serviços que a gente conseguiu identificar. E é o que eu imagino fazer muito na mineração, porque a mineração também tem, por mais que seja um commodity, o cliente ele pode obter mais sucesso ou não a depender do produto que ele usa, da combinação, aumentar mais a produtividade dele, e isso é um serviço, é um diferencial e precisa de conhecimento para fazer. Então não é simplesmente pegar um produto, coloca lá na siderurgia e a produção vai acontecer. Não sei se eu respondi, Marcelo. Sim. E
Lu, quais as principais barreiras? Porque, assim, certamente, claro, quando a gente fala de alguns negócios, como a gente fala, startup e tal, já tá nesse universo que é centrado no cliente. E às vezes, e a gente tá falando aqui, ou agro, ou mineração, que você mesma mencionou, né? Que você fez essa transformação do olhar para produto para olhar para cliente. Quais as principais barreiras que você passou e que você enxerga que às vezes estão enraizadas na cultura? Que é de fato cultura, né? Eu acho que essa é a principal barreira, né? Uma empresa, no caso da Yara Centenário e da Vale, né, caminhando para isso, você fala, para que eu preciso? E são empresas que têm produtos commodity, que vendem por si só, para que eu preciso de falar de centralidade do cliente? Para que eu preciso falar do cliente? Então tem a ver realmente com cultura, e essa é a principal barreira normalmente que a gente tem. Então, normalmente quando eu chego em funções como essa, fiz na Yara e agora fazendo na Vale, que cultura enraizada é essa? Quais são os valores e comportamentos? O cliente faz parte da estratégia ou não? Porque se esse olhar, né, dessas pecinhas, né, como é que você diz, organizadas não tiverem lá, é o primeiro passo. Tá. Porque não adianta você chegar querendo, vamos falar de cliente, vamos pensar numa melhoria de processo e tal. Se na cultura da empresa, nos valores, no comportamento e na liderança enquanto estratégia, isso não tiver lá, as coisas não evoluem. Mesmo assim, estando na estratégia, nos valores e comportamentos, tem muito trabalho para ser feito, porque, de novo, como é que eu olho para tudo que eu já faço hoje e começo a introduzir o cliente, e não é fazer necessariamente coisas novas, né? Mas a cultura é a principal barreira, e aí um outro ponto normalmente o assunto de experiência do cliente surge às vezes nas áreas de atendimento, meio num processo bottom-up, e eu costumo dizer que cultura é um processo de lavar escada, e a gente lava escada como? De cima para baixo. Então a liderança precisa ser uma liderança bastante engajada e entendendo a importância de falar, de colocar o cliente no centro, porque senão realmente, eu falo, outra expressão, voo de galinha, né? Faz maior esforço, mas no final as coisas não vingam. E aí, mesmo sendo no commodity, a gente falou muito de processo, falei de olhar serviços e tal, e aí o tema da inovação da tecnologia também entra, né, nessa camada que é como é que eu melhoro a experiência do cliente, facilito essa experiência para que seja uma experiência mais fluida, porque no final da história, nosso bem mais precioso hoje, seja no B2C, no B2B, é o quê? É o tempo, né? E a gente precisa salvar tempo das pessoas, e aí na indústria é a mesma coisa. Então, também fazer esse processo de uma jornada mais digital é um dos desafios que a gente tem. Então, é um desafio de mudança de cultura, é um desafio de mudança de perspectiva, de um olhar menos para dentro e mais para fora, e também trazer conceitos de inovação e digitalização que as pessoas às vezes associam com startups, com empresas muito grandes, varejo, enfim. É que eu acho que tem uma coisa que você trouxe, você vai uma startup, o que ela vai falar sobre a experiência do cliente? Ela vai falar sobre testar novos produtos, ela vai falar de estratégias de CRO, de interface, de UX no final do dia, muitas vezes, muito. E que ela vai testar 4 vezes no dia, a depender do tráfego que ela tiver, bem mais que isso até. E aí tu tá falando assim, primeiro que são essas estruturas já colocadas, né, economia muito real nesse caso, né? Elas são pesadas. E você não vai conseguir provar que deu certo no final de um dia. A gente mudou esse processo aqui, hoje foi melhor. Não, teu tempo de maturação é maior. Então, se você não começar pela cultura, ninguém vai esperar o tempo acontecer. E é muito legal você falando isso, me lembrou quando eu fiz a transição de telecom para o agro. Eu fiquei 19 anos em telecomunicações, 16 anos numa mesma empresa, na Vivo, depois fui para a Nextel e fui para o agro. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu tinha um checklist. Eu vou olhar chamada no call center, vou ver as pesquisas branding reputation, vou ver o churn, vou ver... Então eu tinha um checklist daquilo que eu iria olhar para poder checar, né, como é que estava, o que eu deveria fazer ou não. E aí começam as surpresas, né? Porque seja no agro, até na própria Vale, a Vale um pouco até mais evoluída, quem é o cliente? Não sei quem é o cliente, nunca se fez uma pesquisa, não sabe o conceito de churn. Então, quando você fala de ciclo, né, no agronegócio, então, por exemplo, em telecom, como que é o ciclo do cliente? A cada segundo. Né? Quando ele tenta fazer uma chamada, um WhatsApp, tal, um agronegócio, ele demora um ano e meio. Então, realmente é um processo que você muitas vezes só vai ter a chance de ver resultado ou de resgatar, por exemplo, um cliente depois de 1 ano e meio, 2. Né? Então, realmente é uma dinâmica muito diferente dos segmentos que a gente tem, né, um consumo mais frequente e tal. Então, por isso, realmente é muito importante trabalhar o conceito de cultura, porque tem um pouco de crença mesmo, porque o resultado você só vai ver dali 1 ano e 1 ano e meio. Então, se essa cultura e se a liderança não tiver muito alinhada sobre o potencial que a disciplina pode gerar no médio prazo,
é uma área, ou enfim, são situações que a gente rapidinho pode, né, de repente, eliminar a área, porque não precisa. Não precisa, né? E aí, quanto mais conectada a área de experiência do cliente tiver do negócio, melhor, porque isso também é um outro desafio. Normalmente, experiência, momento uau, não sei o que. Não, gente, a gente tem que falar de produto, estratégia de precificação, cadeia de supply chain, toda essa parte de mercado de macroeconomia, são coisas que quem cuida de experiência do cliente, principalmente em empresas como essa, precisa saber, porque você precisa falar de negócio. Você precisa ter a mesma linguagem, porque senão no primeiro 6 meses, não veio resultado, bora, não é isso, e muda, né, o buzzword. Eu acho que daí fica uma coisa... Entre aspas, né, buzzword entre aspas. Eu sei que você quer fazer pergunta, mas eu preciso trazer isso aqui para provocar algumas pessoas que talvez podem estar ouvindo a gente, e alguns alunos, porque fica assim, eu não consigo fazer na minha empresa. Gente, se dá para fazer no Nubank e na Vale, vamos lá, né? Dá para fazer no Nubank e na Vale. Então, dá para fazer. Assim, tem que fazer. Na verdade, não é mais dar, não é mais uma opção. Será que eu consigo? Se você não conseguir, vai ter que alguém... meu negócio não vai morrer porque eu sou aqui... Então, uma hora vai. Ou vão comer toda a tua margem possível. Você vai ser cada vez mais... Se você não pensar, colocar o cliente no centro hoje e pensar na experiência que ele está tendo e como otimizar e aumentar o valor dela para capturar mais valor, não vai dar. Então, eu acho que, quando eu te conheci, inclusive, eu fiquei perguntando várias vezes de coisa digital ainda, né? Não, Torava, mas o que você faz? É web? Não, digital é o Salesforce. Como assim? O que não é digital? Porque, mesmo estudando o negócio, a gente fica viciado de olhar só para o digital e achar... Mas é muito claro que dá. Se dá para fazer... Se existe uma teoria que você consegue aplicar na Vale e no Nubank, na Vale e no Santander, na Yara e na Vivo, cara... E eu acho assim, dá para aplicar em qualquer empresa, de qualquer tamanho e de qualquer negócio. Às vezes com mais ou com menos dificuldade, mas dá para implementar e precisa. Porque no final, o que eu falo? Se alguém aqui conhecer uma empresa que não tem cliente, vocês me avisam. Se alguém aqui tiver uma empresa que, se você não tiver um cliente consumindo e pagando uma conta, um valor, me avisa, porque no final é isso, né? É o cliente que está ali para pagar a conta. Eu tenho um episódio muito interessante de uma cunhada minha que é da área de biologia, tem nada a ver com o mundo corporativo. E eu lembro quando eu entrei para a Yara, eu estava muito animada por estar numa empresa, né, do agro, né, que tem uma missão de alimentar o mundo, uma empresa multinacional. Eu viajava muito, eu estava viajando, não que eu não viaje hoje, mas na época eu estava viajando. Eu tô te vendo tão feliz, viajando pelo mundo, né, falando com centenas de pessoas dentro da empresa, fora da empresa. Então, o que você está fazendo? Aí eu falei assim, não, eu fui lá porque eu estou construindo a gerência de experiência do cliente. Ela, o que é isso? Eu falei, não, é uma gerência para olhar para o cliente, entender as necessidades do cliente, né, para a gente atender melhor e o cliente, né, gerar mais valor para a empresa e vice-versa. Então ela falou assim, mas precisa de uma gerência para isso? Deveria ser algo natural e orgânico. E olha isso, e realmente você parar para pensar, olha que absurdo, né? A gente chega ao ponto, hoje em dia, de ter uma disciplina, que inclusive a gente tem um grupo aí de especialistas na área brigando para que se torne, inclusive, uma profissão, né? Porque hoje é uma disciplina, mas não é, né, regulamentado como profissão, experiência do cliente, assim como é comunicação, administração. Mas, teoricamente, para quê, né? Porque deveria ser o natural de toda a empresa olhar para quem consome o seu produto, né, e se conecta com você e ter, né, e proporcionar uma melhor experiência. Então é muito interessante, porque no final serve para todo mundo e tem muito a ver com isso, né, desse olhar realmente de forma cíclica e de melhoria contínua. Mas aí fica aquela que precisa de uma área de qualidade, não era para ter? No fim, são pessoas do outro lado. E as pessoas se relacionam por pessoas, né? Não é um CNPJ se relacionando com outro CNPJ. Sim. Mas aí quando eu expliquei, ela falou assim, não, você realmente precisa. E ela, como área de biologia, também tem a parte com ela. Ela falou, é porque tem qualidade e tal. Mas se você parar para pensar, realmente não deveria ser tão difícil a gente ter que levar o conceito, né? Porque deveria ser meio que natural. Mas não é difícil, não é simples, não estou falando que é simples, dá para fazer, mas não é simples, porque de fato também não dá para ser iniciativas isoladas, até dá para ser, mas o resultado que você atinge ali é diferente. Então dá para fazer só, por exemplo, tendo um CRM, até dá, só que não é uma forma mais orquestrada. O impacto não vai ser tão relevante, digamos assim, né? Vai ser um trabalho mais de formiguinha, às vezes mais moroso, e como você mencionou, se depois chegar em cima e não for apoiado, isso se perde no caminho. Naquela da gente não contar case de fracasso, só os de sucesso, né? A gente sabe de lugares que faz, não, ó, tem que chamar todo mundo na mesa, tem que fazer só isso.
Aí faz o só isso não atende. Tem um baita de um trabalho para refazer o projeto, para chamar mais gente para mesa. Sim. E assim, o começo virou custo afundado, não serviu para nada. Exato. Então, exato. Talvez um começo mais estruturado, politicamente complexo. E aí eu vou convidar quem está ouvindo a gente agora a ouvir o podcast que a gente gravou com a Grazi Polo sobre projetos complexos. Né? Ter um começo politicamente complexo pode ter a chave de ter o sucesso depois, né? Perfeito, perfeito. Não, e é isso, porque às vezes você começa com, eu falo um monte de puxadinho, né, e que no final você não consegue atingir o resultado. E eu acho, de novo, acho que o grande desafio é como é que realmente a gente tem as empresas preparadas e os profissionais também com esse olhar um pouco mais ampliado de negócio. Porque também tem o risco de cair em, eu vou olhar o atendimento, eu vou olhar uma ação de experiência e tal, e acaba perdendo esse olhar do todo. Porque no final, a experiência do cliente é para gerar mais resultado de negócio. Né? Seja ele porque eu estou destravando valor, colocando serviço, fazendo aquele cliente gerar um ticket médio maior com a gente, ou porque eu estou trabalhando eficiência operacional, reduzindo os custos da empresa, mas no final é falar de dinheiro, né? Então, sim, temos que ter as ações de encantamento, né? Sei lá, os brindes, enfim, autonomia na ponta para surpreender o cliente, mas no final a gente vai ter que medir realmente o que está dando lá no final lá do nosso resultado lá, né? O impacto. É a última linha que importa. Na última linha que importa. Me parece que, assim, tem esse movimento muito grande, porque a gente falou, né? Tinha o olhar muito no produto, sim, e não tentar preocupação, e aí dependendo do mercado, você tinha já grandes empresas consolidadas ali, que tomavam conta do mercado. Vou pegar o exemplo do mercado financeiro, onde você tinha ali 10 grandes bancos, e eles faziam aquilo daquele jeito, e provavelmente ficavam, por que eu preciso mudar? Se eu fiz sempre assim, sempre deu certo. E aí de repente vem um Nubank, e aí de repente vem trocentos outros bancos digitais. Eu não sei se a gente pode falar de marcas, ou desculpa, podemos, não. Porque na verdade, o que acontece, né? Se a gente olhar na história, a gente tem um monte de grandes empresas líderes de mercado que desapareceram assim, né? Num piscar de olhos, sim, né? Kodak, Atari, Blockbuster. Eu nem sei se as pessoas que estão nos ouvindo conhecem essas marcas, se não conhecem, procura conhecer. Porque ultimamente a gente tem um range aí, né? O Google ainda conhece. Dá um Google. Né? E por que, no final, essas empresas desapareceram? Por essa falta, muitas vezes, do olhar do que está mudando, do cliente, desse movimento de mercado. Blockbuster com Netflix é um case super, né? Enfim, um case muito rico, né? Que, na verdade, o Netflix tentou vender o case pelo Blockbuster, eles falaram que não quero, e no final a Netflix engoliu, né, tudo que a gente sabe aí hoje, né, de vídeo e tal. A questão da Kodak é a mesma coisa, né, a câmera digital foi criada lá dentro da Kodak, e eles não queriam porque o filme era o que dava o resultado para eles. Enfim, e aí, por outro lado, o que a gente vê cada vez mais é uma série de empresas surgindo para quê? Para tentar sanar as dores dos clientes dentro de empresas tradicionais. O Nubank é um dos casos, né? Assim como a gente tem outros. Qual que era uma das maiores dores do mercado financeiro? Abrir uma conta. Era um parto, uma burocracia, tudo era difícil. E aí a gente vê a Nubank e outros tantos que chega num clique que você faz. Né? Então, a mesma coisa com relação a táxi, né? A questão de Uber, enfim. Então, o que a gente vê? Que o olhar para o cliente, ele vai ser feito. Aí a decisão é, eu como grande indústria, eu quero fazer essa melhoria e me apropriar desse espaço, eu vou dar espaço para que outros façam. Porque vai aparecer, né? Porque temos muita oportunidade nessa jornada do cliente. E tem várias empresas surgindo para pegar pequenos pontos dessas jornadas de empresas tradicionais, gerando aí várias empresas, vários negócios em paralelo. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que tem que ficar na cabeça das pessoas, que não dá, tem que olhar para a dor do cliente, porque não interessa só ter o melhor. Não estou falando que não interessa ter um bom corpo técnico que entrega, que sabe fazer P&D. Sem dúvida. Não interessa, mas tem um case, eu não vou lembrar todas as empresas, mas daí eu convido o pessoal a ler o livro também livro do meu amigo Sandro Magaldi com José Salib Neto, o Estratégia do Motor 2, que eles pegam um case do laboratório da Xerox. A Xerox foi montar um laboratório e falou, não, ficar com esse pessoal que está no dia a dia vai atrapalhar. E aí, em vez de só colocar em outro prédio, fazer uma divisória, colocar em outro estado o laboratório. Então, para blindar. Para blindar. Então, o time de lab não falava com o time que atende o cliente.
E aí eles montaram coisas maravilhosas. Tem gente lá dentro que montou, eu sei que o Waze, tem gente que saiu de lá e fez a Cisco, se eu não me engano, ou a Triscom. Aí, sabe, a quantidade de gênios da indústria que sai, vai para esse mundo. Então você vê assim, eles tinham uma coisa que fervilhava de conhecimento, mas deixaram distantíssimo do cliente. É muito comum, né, em empresas, quando a gente tem um conhecimento técnico muito enraizado, de normalmente se fechar. E eu falo porque eu comecei minha carreira em marketing e desenvolvimento de produto. Então era muito comum os produtos nascerem em salas fechadas com os especialistas técnicos. Né? Tudo bem que a indústria de telecom foi uma indústria que foi sempre muito pioneira com esse olhar do cliente. Eu lembro que ao mesmo tempo que a gente tinha isso, a gente fazia um monte de teste de produto, curva AB e tal. Mas normalmente as empresas muito técnicas, elas têm essa característica, elas fecham um corpo técnico para criar e muitas vezes falta esse olhar do cliente. E o que a gente vê cada vez mais é que a indústria vem evoluindo, o mercado vem evoluindo e os clientes eles querem co-criar. Os clientes hoje, de uma forma geral, nós somos muito mais presentes, né? E a gente quer realmente fazer parte. Então, o grande risco da gente continuar nessas indústrias ainda olhando muito técnico é, no final, a gente desenvolver uma coisa linda e que no final o cliente não reconhece. E a gente pode jogar anos, porque muitas vezes são anos, né, de investimento, de inovação e tal, no lixo, porque aquilo ali não está aderente. Não deu em nada. E aí por isso que a gente amarra um outro conceito, cada vez mais presente, que é Customer Success. Né? Não basta eu só prover a experiência, não basta só eu prover o melhor produto, mas eu preciso entender cada vez mais do negócio e das dores do cliente de uma forma geral, para entender como é que eu, como indústria, como empresa, eu posso contribuir para que aquele cliente extraia o maior valor possível daquilo que ele consome da minha empresa. Ou, quem sabe, eu tenho conhecimento dentro da minha empresa que esse cliente não tem, que é uma dor dele e que isso possa virar um serviço de valor agregado. E quando a gente olha para isso só é possível pela aproximação, Total, é isso que a gente está falando, né? Assim, não adianta você só achar atrás ali no seu escritório, achar que você conhece seu cliente, se você não está olhando o que está acontecendo com ele, monitorando, entendendo, e até para não cair na cilada de trazer conceitos do mercado para qualquer empresa. Então você fala, nossa, vou trazer o churn para cá, tá? De repente o churn, a gente tem outro podcast sobre isso, assim, um churn para cartão de crédito é diferente de um churn para maquininha de cartão de crédito. Perfeito. Que é diferente de um churn, de repente, para um lojista. Eu costumo dizer assim, no ar-condicionado, no PowerPoint, tudo é lindo, mas a gente tem que ir lá, sujar a bota, chamar o cliente, entender, porque a realidade lá na ponta pode ser totalmente diferente daquilo que a gente está vendo. E por isso eu falo, pesquisas, metodologias é muito importante, mas sempre tem que ter esse fine-tune desse olhar de ir na ponta, conversar com o cliente, chamar o cliente. Então acho que isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente fica aqui, né, deitado em berço esplêndido, achando que está tudo lindo e no final não faz sentido. E aí isso que você falou de churn, também é um outro ponto, porque às vezes as pessoas olham as metodologias, eu adoro estudar, eu estou sempre estudando, mas quando a gente chega num ambiente, num negócio, pode ser que aquela metodologia você tem que adaptar. E aí, dividindo um case com vocês, acho que até comentei no nosso bate-papo anterior, o churn mesmo é um conceito que, no caso lá do agronegócio, era uma das coisas que eu gostaria de fazer. E logo quando eu cheguei, não era um indicador conhecido no mercado de agronegócio. Então, não adiantava, não era daquela forma que a gente ia conseguir medir, né, a frequência do cliente. Então, a gente criou lá na época um outro indicador para medir. Agora, na Vale, por exemplo, e eu vou falar porque não é nada estratégico, né, que não dê para dividir, mas hoje muita gente questiona, você não vai fazer o NPS, o Net Promoter Score, para quem não conhece, né, que é um dos principais indicadores hoje usados em experiência do cliente, que é um índice criado muito simples, né, que faz a pergunta de 0 a 10, se você recomenda ou não, né, a empresa para, né, para amigos e familiares, e é hoje o queridinho do mercado para falar de experiência do cliente. Na Vale, a princípio, nós não vamos usar o NPS. Por quê? Porque hoje existe um indicador, que é o Customer Satisfaction, que é usado por Dow Jones para fazer avaliação de empresas. E é um dos mecanismos que os investidores avaliam as empresas, mais ou menos aquele dizer, então, para que mudar? Né? Então, tem coisa que, de novo, a depender da empresa, do desafio, do nível de maturidade e tal, a gente, como profissional, precisa fazer algumas escolhas. E às vezes não é seguir by the book, né? Os frameworks, os books, enfim, né? Tem uma coisa que eu gosto de seguir by the book. Não vou mentir. Tem uma. Que o conceito original é do Drucker, que é o do Jobs to be Done. Ele costuma falar assim, ó, o teu produto, mas isso pra mim tem uma ligação muito íntima com o CX. O teu produto não é o que você vende, é o que o cliente compra. Exato. E isso pra mim é uma das coisas mais difíceis das pessoas passarem a entender.
Exato. O que você está vendendo e o que o cliente está comprando são coisas diferentes. Na hora que você entende o que o teu cliente está comprando, ou até ele está comprando o teu produto fazendo uma coisa que você nem pensou, quantos produtos não foram inventados por uma coisa e viraram outra? Perfeito. Né? Assim, e aí, quando você descobre isso, a tua capacidade de inovar, de atender bem, que daí você está tentando resolver problemas e criar processos para algo que o cara nem quer. Exato. E para mim aí tá uma falha forte. Uma falha e gera muita ineficiência muitas vezes na empresa, né? Porque às vezes você fica nesse olhar, vou resolver isso, mas às vezes para o cliente não é um problema. Às vezes não é aquilo que ele está comprando. Então quando a gente fala do conceito de value proposition, de proposta de valor, isso é uma outra coisa que está no marketing, mas também pode ser conduzido por áreas de experiência do cliente, porque traz justamente essa perspectiva. Porque, de novo, no ar-condicionado, às vezes a gente olhando as planilhas, as pesquisas, a gente cria um cenário, mas quando a gente vai lá no cliente é totalmente diferente. E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Eu ia te perguntar isso, porque muitas pessoas ficam com a sensação de que é tudo muito complexo. E não é, porque no fim, assim, a gente fala, né, a diferença de preço e de valor. E muitas vezes algo que gera valor para o cliente não é, nossa, a ciência do foguete, o maior evento, não sei o quê, mas é de repente a facilidade de abrir uma conta no aplicativo, ou é de repente a resposta mais rápida quando ele precisa daquele atendimento, né? Então, nas suas super experiência, como que você poderia falar para quem nos ouve, quem nos assiste aqui, né, essa questão de não necessariamente é o complexo. E isso é uma realidade, né, assim, a gente normalmente tenta complicar as coisas, e eu acho que a melhor forma da gente não complicar e simplificar é de novo vindo cliente. Pode ser muito mais simples do que a gente imagina. E aí tem N coisas, e ao longo da minha carreira, agora recentemente estou passando por uma situação como essa, a gente criou uma solução lá dentro da empresa, e agora fazendo a escuta do cliente, eu depois de 4 anos do produto lá, falei, esse produto a gente pode matar, não faz o menor sentido. Gera custo, mas não gera benefício. Nem para a gente, do ponto de vista de eficiência, e nem para o cliente. E nós vamos agora desmobilizar, enfim, acabar com aquele produto e trazer uma outra solução. Então, de novo, essa distância do cliente, ela se você, né, fica muito preso, de novo, tô ali, né, a minha equipe de vendas vai lá, eu tenho a pesquisa e tal, mas você não junta essas informações e começa a ter esse olhar um pouco mais crítico, e às vezes traz o cliente para dentro da sala. Eu já fiz várias coisas que eu trago o cliente para dentro da sala. E aí, assim, você descobre a simplicidade. Porque a gente tende, como ser humano, a ir para caminhos mais complexos normalmente. Normalmente é mas coisa... tu trouxe um ponto que daí tem gente que vai falar assim, nossa, mas já colocou 4 anos nesse projeto e vai continuar. Gente, se tá pensando isso, eu tenho certeza que aquele cara que assistiu 4 capítulos da série tá achando um lixo chato, mas já assisti 4, 5, vou até o final nessa só 11. Meu Deus, por quanto quê? tempo você vai perder fazendo isso? Eu já levantei e fui embora do cinema. Falei, não. Desapega, não, tchau. né? Vai embora. Você tem que exercitar o desapego. Eu acho que assim, igual por exemplo, nesse caso, né, eu fiz 1 ano de Vale, né? Então eu também estou desmobilizando algo que não foi feito por mim e que tem uma história, né? Então tem que ter a coragem também, né? De em alguns momentos desafiar o status quo que está há muito tempo, porque às vezes realmente não faz sentido. E talvez tenha feito sentido 4 anos atrás, mas hoje não mais. Então eu acho que falar de experiência do cliente também é ter essa coragem de frequentemente, no processo de melhoria contínua, você ir reavaliando processos, sistemas, métodos e, eventualmente, sim, acabar com algumas coisas que não faz mais sentido. Virou só custo, né? Você Exato, perdeu o sentido, virou custo. Então, esse trabalhar o desapego, ele é bem delicado, e aí, de novo, quando a gente fala de um processo de mudança de cultura, eu falo, ninguém tem filho feio, né? Então, essa habilidade também de comunicação, de influência, do cuidado, são para mim soft skills. A máquina roda eu conheço, ninguém tem não. Então, para mim, soft skills muito importantes, porque como área de experiência do cliente, você está olhando a jornada toda, você olha todas as áreas da empresa, e muitas vezes o seu olhar do cliente é de criticar, é de apontar as dores, que é de uma outra área. Então, isso a gente não pode negligenciar. O tom e a forma como você entra e navega dentro da organização também é um fator de sucesso ou insucesso de você trazer uma cultura confortável para o cliente. Você trouxe 2 elementos que me deu um insight agora, assim, porque aquela tua amiga que te perguntou, mas precisa de uma área para isso? Aí tu fala, cara, em tese não deveria. Mas não tem mais de qualidade, que também não deveria? Sim. Né? Então, em tese não deveria, mas tem que ter, porque alguém tem que cuidar do cliente, já que as pessoas não cuidam. Só que se em tese não deveria,
não tem como a gente não estar trabalhando em experiência sem dar um pouquinho de apontar um pouquinho pro dedo do que o outro tá fazendo de errado. Não sempre, vai buscar coisas para melhor, mas de vez em quando tu errou aqui. Então eu acho que tem que ter uma parte de uma... A gente falou de cultura, mas eu acho que além de cultura, talvez tenha que ter um skill político muito forte para conseguir fazer. Quanto maior a organização, né? Eu costumo usar comunicação e influência, mas de fato é política, né? Você tem que saber, e aí falando de grandes corporações, você tem que entender um pouco de como se navega dentro de uma organização, porque a gente sabe que em ambientes grandes, a política não é só o crachá. Não. Muitas vezes você tem muitos, né, enfim, pessoas que influenciam e que fazem parte dessa rede de influência e poder que não necessariamente tem um crachá. Então, realmente tem que ter, de novo, metodologia, né? No livro eu falo dos 7 principais desafios de implementar a centralidade do cliente, falo de gestão de mudança, tem muitos métodos, mas, de novo, o soft skill e saber fazer essa leitura de ambiente, a forma como entra, né? Inclusive a forma de sair. Eu já tive várias situações que eu tentei emplacar alguma coisa e falar, opa, não deu certo por aqui, não estou conseguindo ainda na minha linguagem, no meu tom, entrar passo para trás. Deixa eu repensar, deixa eu reavaliar o estudo que eu fiz, deixa eu repensar a forma que eu estou abordando e aí voltar. Então é um trabalho de política, comunicação, influência, resiliência e persistência. Nossa, lembrei agora de um livro muito bom, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso, porque entra muito nisso, né? No fim, a gente tá falando com pessoas, e a forma também que você vai, não é chegar e falar assim, nossa, precisamos mudar tudo, fizemos até agora, tá tudo errado. Não, pera, constrói. Qual foi o motivo que levou a gente a fazer até aqui? Uma coisa que eu analisei, ou a gente percebeu nos números, ou a gente gostaria de testar com uma parte dos nossos clientes isso daqui, porque a gente acredita que não sei, né? São meios para fazer essas mudanças. Você falou uma coisa importante, às vezes a gente fala assim, é B2B. Gente, B2B, B2C, B2B é só um conjunto de CPFs. Quer dizer, de CPFs ou qualquer outro documento, nesse meu caso, que agora eu rodo o mundo, é um conjunto de pessoas, né? E no final a gente está falando de pessoas, a gente está falando de criar conexões, a gente está falando de ter cuidado com a história que cada um tem. Ninguém levanta e vai para a empresa, desculpa mas eu vou ferrar o outro. É todo mundo tentando fazer o seu melhor. Então, de fato, tem que ter, e esse livro é maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei muitos anos olhando para ele com um pouco de preconceito pelo título. O título não é melhor. Não é bom, né? Mas ele é incrível, porque no final é isso, né? E aí, por exemplo, a questão da vulnerabilidade, que é um assunto que a gente vem falando cada vez mais, também é um tema importante nessa situação. Vou dar um exemplo meu recente. A gente fez uma melhoria em sistema, num portal que a gente tem para os nossos clientes da China, conversamos com o time de vendas, fizemos uma melhoria e agora, recentemente, a gente estava tendo um feedback diferente do que a gente imaginava. Já era uma melhoria. Por que a gente não tinha chegado lá ainda? E aí a gente descobriu que a gente tinha, sim, conversado com a equipe de vendas, mas a gente não tinha convidado o cliente para co-criar. E aí tinha uma situação específica do cliente que a gente não tinha considerado. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi, gente, casa de ferreiro e espeto de pau. Né? Eu falo de cocriação, de trazer o cliente, a gente nesse caso aqui entendeu que vendas tinha essa visão completa, não tinha, então a gente vai derrubar de novo, vamos fazer uma nova melhoria. E isso foi um divisor. Nossa, porque é você reconhecer que sim, a gente erra. A questão é como é que a gente corrige rápido, né? E demonstra essa vulnerabilidade de cocriar, de criar junto e de assumir que às vezes não vai dar certo mesmo. E não deu. Eu costumo falar assim, há muito tempo que tal qual mamíferos têm pelos, projetos têm problemas. Exato. Então, se a gente não admitir que a gente erra, a gente só tá levando para bater o tapete. Exato. Óbvio que vai dar problema, óbvio que vai ter erro. E não é fácil, né, assim, né, normalmente a gente ainda vem de uma cultura muito enraizada, né, de que, né, de não valorizar os erros, né, e de olhar com um olhar mais negativo sobre erros e tal, mas, enfim, eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais. O problema não é errar, é como é que a gente erra e corrige rápido, né? Então, assim... E não fica insistindo, né? Porque às vezes até a cultura, como você tinha falado antes, acaba fazendo com que a pessoa se apegue àquela ideia. Muito. E ela quer que o cliente queira aquilo. E você fala, mas o cliente não quer. Você se apaixona tanto pelaquela ideia. Assim, seria muito legal. Da minha vida. Então, deixa eu te contar, não foi boa. Não foi. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E vamos olhar para outra, e de repente uma parte da sua ideia faz sentido, mas outra parte não, né? Talvez a principal, a dor. Você achou que tem um problema, talvez não corrigiu do jeito errado. E essa possibilidade de desconstruir. Exato. Né? E de falar, putz, vamos voltar. A gente não fez isso aqui. Eu fico mais 2 horas. Ai,
Eu também. Mas a gente vai ter que encerrar. mas Já deu time, já, né? A gente tá aqui, ó, a gente vai- eu não vou achar, eu preferi cortar porque eu não vou achar gancho pra acabar o episódio. Tá bom. Não, muito eu bom. brinco que a gente pode ir abrindo várias janelinhas, a gente vai Nossa. fechando, vai abrindo outra. Nossa. Luciede, que conversa deliciosa. Obrigada. Eu realmente ficaria aqui mais 2 horas. Foi bom você falar, porque senão... Não, assim, hoje, eu quero, antes de acabar, falar com você que tá aí em casa. Vem cá. Ó, hoje eu perdi a conta, porque eu parei de contar no 5º livro que a gente... Isso sem contar os 2 da Lu, tá? Eu perdi a conta de quanto bibliografia a gente trouxe aqui dentro. Conceito, então, a gente passou por milhares. Quer trabalhar com a experiência do cliente, tá mais do que provado com esse papo aqui, que você pode e deve. Ponto. Eu nem sei o que você faz. Pode e deve. Ficou com dúvida? Volta algumas vezes, pega os livros e, né, pode acionar a gente ou pode seguir a Lu. Onde é que te segue? Onde é que te procuram? Pode me seguir no Instagram, no LinkedIn, eu tenho o maior prazer em poder contribuir, desenvolver. A experiência do cliente é uma disciplina nova, mas é extremamente democrática. A gente tem várias áreas dentro de experiência do cliente. Então, quem é engenheiro, quem é advogado, quem é de processo, de atendimento, de vendas, qualquer pessoa pode fazer parte e liderar uma área de experiência do cliente. Então, me sigam, temos palestras, temos livros, muita coisa aí para trocar. Segue a MEF também. Todas as redes estão aqui embaixo, né, Fabi? Muito bom. Segue sim e aproveita, porque assim, é uma aula de experiência com um monte de insight aqui. Muito bom ter você no Duda Math. Obrigada e eu agradeço mais uma vez pelo convite. É isso, a gente Foi agradece. ótimo. Valeu. Você que tá aí, valeu.